Olha, minha querida, eu vou te contar algo que descobri depois de anos atendendo mulheres no consultório e que vai mudar completamente a forma como você se relaciona a partir de hoje. Existe um mecanismo psicológico tão poderoso, mas tão poderoso, que quando você ativa ele na mente de um homem, ele simplesmente não consegue mais parar de pensar em você. E não, minha querida, não estou falando de joguinhos, de fingir ser quem você não é, nem de nenhuma dessas técnicas manipuladoras que andam por aí. Estou falando de neurociência pura, de como o cérebro masculino funciona e de como você pode usar isso a seu favor de forma autêntica e poderosa. Aliás, se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou revelar o que eu chamo de gatilho da obsessão saudável, aquele ponto exato que faz um homem te colocar como prioridade absoluta na vida dele. Mas antes de chegarmos lá, preciso que você entenda uma coisa fundamental que vai mudar tudo. E já vou te dar a primeira ferramenta agora mesmo, porque eu sei que você está aqui buscando resultados reais, não enrolação. A primeira coisa que você precisa gravar na sua mente é esta: um homem não para de pensar numa mulher porque ela é bonita, porque ela é submissa, ou porque ela está sempre disponível. Ele para de pensar nela quando ela mexe com algo muito mais profundo no cérebro dele, algo que tem a ver com recompensa imprevisível, com desafio cognitivo e com aquilo que os neurocientistas chamam de circuito dopaminérgico. Traduzindo para o português, claro, quando você consegue ser ao mesmo tempo familiar e surpreendente, previsível em alguns aspectos e completamente imprevisível em outros, você cria no cérebro dele uma espécie de vício saudável. Ele literalmente não consegue parar de pensar em você porque o cérebro dele está em modo de resolução de quebra-cabeça. E sabe o que é mais interessante? Isso não tem absolutamente nada a ver com idade. Eu atendo mulheres de 40, 50, 60 anos que descobriram esse segredo e estão vivendo os melhores relacionamentos da vida delas, enquanto vejo garotas de 20 e poucos brigando por migalhas de atenção. Então, se você está naquela fase da vida em que já se conhece, já sabe o que quer, mas ainda tem dúvidas sobre o seu poder de atração, respira fundo, porque você está prestes a descobrir que essa é exatamente a sua vantagem. Antes de continuar, se você está gostando desse conteúdo e quer ter acesso a mais ferramentas práticas de psicologia do relacionamento, inscreve-se no canal agora. Aperta aquele sininho para não perder nenhum vídeo, porque eu vou te ensinar semana após semana como ser uma mulher que não precisa implorar por atenção, mas que naturalmente se torna inesquecível. E deixa aqui nos comentários, qual é a sua maior dificuldade quando o assunto é fazer um homem realmente te valorizar? Eu leio todos os comentários e muitas vezes uso as dúvidas de vocês para fazer os próximos vídeos. Agora vamos ao que interessa, porque eu prometi resultados práticos e é isso que você vai ter. Vamos começar pelo básico, algo que a maioria das mulheres faz completamente errado e nem percebe. Quando você conhece um homem que te interessa, qual é o seu primeiro impulso? Deixa eu adivinhar. Você fica pensando em como agradá-lo, em como ser a mulher perfeita para ele, em como mostrar que você é diferente das outras, que você é fácil de lidar, que você não dá trabalho. Pois é, minha querida, esse é exatamente o caminho para se tornar absolutamente esquecível. Por quê? Porque você está ativando no cérebro dele o circuito da previsibilidade. E o cérebro humano, especialmente o masculino, quando se trata de atração, é programado para economizar energia com aquilo que é previsível e investir atenção naquilo que é incerto. Olha que interessante. Quando você é totalmente previsível, quando ele sabe que pode te ter a qualquer hora, quando você sempre responde rápido, sempre está disponível, sempre concorda com tudo, ah, o cérebro dele classifica você como assunto resolvido e parte para o próximo desafio. É cruel? Talvez. É a verdade? Absolutamente. Agora eu sei o que você está pensando, então eu tenho que me fazer de difícil, é isso? Tenho que ficar criando joguinhos e fazendo charme? Não, meu amor, não é nada disso. Aliás, o homem detecta joguinho a quilômetros de distância e quando ele percebe que você está fingindo desinteresse ou criando dificuldades artificiais, você perde toda a credibilidade. O segredo está em algo muito mais sofisticado e autêntico. Você precisa ter uma vida tão interessante, tão cheia de propósito e de atividades que genuinamente te preenchem, que você simplesmente não tem tempo nem energia emocional para ficar à disposição dele 24 horas por dia. Percebe a diferença? Não é fingir que você está ocupada, é estar genuinamente ocupada construindo a sua própria vida incrível.
E quando você faz isso, acontece algo mágico no cérebro dele. Ele começa a se perguntar o que você está fazendo, com quem você está, por que você não respondeu ainda, o que te faz sorrir quando você não está com ele. E adivinha o que isso gera exatamente? Aquela famosa dopamina, o neurotransmissor do desejo e da motivação. Deixa eu te contar algo que aconteceu há uns anos atrás, não com uma paciente específica, mas com várias mulheres que passaram pelo consultório com variações da mesma história. Elas vinham me dizer que estavam em relacionamentos onde se sentiam invisíveis, onde o homem só dava atenção quando queria algo, onde elas se sentiam como uma opção, não como uma prioridade. E sabe qual era o padrão que eu identificava em todas essas histórias? Essas mulheres tinham colocado o relacionamento no centro da vida delas. Todo o resto girava em torno do homem. Os horários, os programas, os planos de fim de semana, até os sonhos pessoais tinham sido ajustados para caber na disponibilidade dele. Quando eu sugeria que elas retomassem aquele curso que tinham abandonado, ou voltassem a frequentar as amigas, ou investissem naquele projeto pessoal que estava engavetado, muitas me olhavam como se eu tivesse louca. Como assim fazer coisas sem incluir ele? Não era isso que uma boa companheira deveria fazer e estar sempre presente e disponível? Pois bem, quando essas mulheres finalmente entenderam que precisavam sair do papel de satélite e voltar a ser o próprio Sol, a dinâmica mudou completamente. Os homens que antes as ignoravam começaram a mandar mensagem perguntando se estava tudo bem, querendo saber o que tinha mudado, sentindo aquela inquietação gostosa de quem percebe que pode estar perdendo algo valioso. Agora vamos falar de outro aspecto fundamental que mexe com a cabeça masculina de uma forma que você nem imagina: a sua energia emocional. Homens têm um detector super sensível para carência emocional. Eles sentem no ar quando uma mulher está desesperada por validação, quando ela precisa dele para se sentir completa, quando ela está constantemente buscando reasseguramento. E sabe o que essa energia faz? Espanta. Porque ninguém, absolutamente ninguém, quer ser responsável pela felicidade emocional de outra pessoa adulta. Isso é um peso enorme, é uma responsabilidade que vai matar qualquer atração no nascedouro. Por outro lado, quando você tem uma energia de autossuficiência emocional, quando você demonstra que está bem consigo mesma, que tem recursos internos para lidar com as frustrações da vida, que não precisa dele para se sentir inteira, aí sim você se torna magnética. Porque todo homem quer estar ao lado de uma mulher forte, não de alguém que ele precisa carregar nas costas. Aliás, vamos esclarecer uma coisa que gera muita confusão. Ter autossuficiência emocional não significa ser fria, distante ou não demonstrar afeto. Significa que você é capaz de regular as suas próprias emoções, de se acalmar sozinha quando está ansiosa, de buscar solução para os seus problemas sem entrar em colapso emocional toda vez que algo dá errado. Significa que você pode ser vulnerável e compartilhar seus sentimentos sem transformar o homem em seu terapeuta pessoal. Existe uma linha muito tênue entre compartilhar suas emoções de forma saudável e despejar toda a sua bagagem emocional em cima de alguém. E muitas mulheres cruzam essa linha sem perceber. Quando você desenvolve essa capacidade de estar bem consigo mesma, de ter suas próprias fontes de alegria e realização, você deixa de sugar energia do relacionamento e passa a somar energia. E isso, minha querida, é irresistível para qualquer homem que preste. Agora me diz uma coisa, quantas vezes você já se pegou checando o celular compulsivamente esperando a mensagem dele? Quantas vezes você já analisou cada palavra que ele escreveu, tentando decifrar o que ele estava realmente sentindo? Quantas vezes você já perdeu o sono pensando se deveria mandar mensagem ou esperar ele mandar primeiro? Se você está rindo porque se identificou, saiba que você não está sozinha. Isso é algo que eu vejo todos os dias. E preciso te dizer com toda sinceridade, enquanto você está gastando toda essa energia mental com ele, sabe o que ele está fazendo? Vivendo a vida dele. Trabalhando, assistindo futebol, saindo com os amigos, jogando videogame, resolvendo os problemas dele. Ele não está passando as noites em claro, analisando as mensagens que você mandou. E por quê? Porque homens e mulheres têm cérebros que funcionam de formas diferentes quando o assunto é relacionamento. O cérebro feminino tende a ruminar, a processar emoções em loop, a buscar padrões e significados em cada pequeno detalhe. O cérebro masculino tende a ser mais compartimentalizado. Ele lida com uma coisa de cada vez. E quando não está com você, ele literalmente não está pensando no relacionamento. Isso não quer dizer que ele não se importa.
quer dizer que o cérebro dele funciona diferente. Então aqui vai uma verdade que pode doer um pouco, mas que vai te libertar. Se você está investindo mais energia mental nele do que ele está investindo em você, o relacionamento está desequilibrado. E desequilíbrio gera ansiedade de um lado e acomodação do outro. Você precisa encontrar o equilíbrio, e isso significa parar de dar tanta atenção mental para ele e começar a direcionar essa energia para a sua própria vida. Quando você faz isso, quando você genuinamente se ocupa com coisas que te fazem bem, acontece algo curioso. Você começa a entrar menos em contato, a responder com mais calma, a não estar sempre disponível. E não porque você está seguindo uma estratégia, mas porque você está genuinamente ocupada vivendo. E é exatamente aí que ele começa a sentir a sua falta. É exatamente aí que você começa a ocupar espaço na mente dele, porque agora você não é mais aquela presença constante e previsível, você virou uma presença desejada e valorizada. Vamos falar agora sobre outro ponto crucial, que poucas mulheres entendem: a importância da imprevisibilidade positiva. Olha, eu não estou falando para você ser bipolar ou instável emocionalmente, longe disso. Estou falando de quebrar padrões de forma inteligente. Por exemplo, se vocês sempre se veem nos mesmos dias da semana, de vez em quando mude isso. Se você sempre aceita os programas que ele propõe, de vez em quando sugira algo completamente diferente, algo que ele nem imaginava que você gostaria de fazer. Se você é sempre doce e compreensiva, de vez em quando mostra que tem opinião forte e sabe se posicionar quando algo não está te agradando. Esses pequenos desvios do padrão mantêm o cérebro dele alerta, fazem com que ele não te coloque em uma caixinha mental e pense que já te conhece completamente. Aliás, quer saber uma das maiores reclamações que eu ouço de homens quando eles vêm ao consultório? Que a mulher se tornou previsível demais, que não há mais surpresas, que eles sabem exatamente como ela vai reagir em qualquer situação. E olha que interessante, isso geralmente acontece não porque a mulher mudou, mas porque ela entrou num padrão de comportamento onde passou a se moldar demais ao que ela acha que ele espera dela. Ela parou de ser autêntica para ser agradável. E aí está a grande ironia. Ao tentar agradar, ela se torna entediante. Porque não há nada mais chato do que alguém que não tem opinião própria, que sempre concorda, que nunca te desafia intelectualmente, que é como um espelho refletindo exatamente aquilo que você quer ver. Isso pode ser confortável, mas não é excitante. E um homem precisa dos dois aspectos numa relação: o conforto e a excitação. Se você oferece só conforto, ele pode ficar, mas vai começar a buscar excitação em outro lugar, seja em hobbies, no trabalho ou pior, em outra mulher. Agora deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. Você sabe o que te torna única? Você tem clareza das suas qualidades, dos seus talentos, daquilo que só você pode oferecer? Porque se você não tem essa clareza, como é que você espera que ele veja valor em você? Uma mulher que conhece o próprio valor não precisa provar nada para ninguém, não fica mendigando atenção, não aceita migalhas, né? Ela simplesmente é. E essa energia de autovaloração é como um imã para homens de qualidade. Por outro lado, uma mulher que não se valoriza, que está sempre em modo de prova, tentando demonstrar que é digna de amor e atenção, essa mulher afasta os homens bons e atrai exatamente aqueles que vão se aproveitar dessa insegurança. Então, antes de você se preocupar em fazer um homem não parar de pensar em você, talvez a pergunta mais importante seja: você não para de pensar em você mesma? Você investe tempo conhecendo quem você é, desenvolvendo seus talentos, cuidando da sua saúde física e mental, construindo uma vida que te orgulha? Porque quando você faz isso, quando você se torna a pessoa mais interessante que você conhece, os outros naturalmente vão querer estar perto de você. Não é técnica de atração, é consequência natural de você se tornar uma pessoa incrível. E olha, eu sei que isso pode parecer um pouco clichê, mas eu não estou aqui para te vender ilusões. Estou te dizendo isso porque é exatamente o que eu vejo no consultório. As mulheres que têm relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios são aquelas que investiram primeiro nelas mesmas, que não colocaram a vida em pausa esperando um homem aparecer e completá-las. Agora vamos entrar num território que muitas mulheres evitam porque dói um pouco encarar essa verdade. Você precisa entender a psicologia masculina da conquista. Homens são biologicamente programados para caçar, para conquistar, para vencer desafios. Isso está no DNA deles, vem de milhares de anos de evolução.
Quando você se entrega rápido demais, quando você não oferece nenhum tipo de desafio, você está literalmente tirando dele o prazer da conquista. E antes que você pense que isso é machista ou retrógrado, entenda que não estou falando de você se rebaixar ou fingir que não está interessada. Estou falando de você ter padrões, de saber o seu valor, de não entregar tudo de bandeja só porque ele demonstrou interesse mínimo. Pensa comigo. Quando você quer muito uma coisa, quando você tem que se esforçar para conseguir, quando você finalmente conquista, qual que é o sentimento? É de realização, de orgulho, de valorização daquilo que você conquistou. Agora pensa em algo que te deram de graça, sem você ter que fazer esforço nenhum. Você valoriza da mesma forma? Claro que não. Com relacionamentos é exatamente a mesma coisa. Quando um homem tem que conquistar você, quando ele precisa mostrar o melhor dele, quando ele percebe que você não é uma mulher que aceita qualquer coisa, ele vai valorizar muito mais quando finalmente conseguir sua atenção e seu afeto. E mais do que isso, ele vai ter muito mais medo de perder você, porque no fundo ele sabe que você é uma mulher que tem opções, que tem valor de mercado, que não está desesperada por um relacionamento. Isso não significa que você vai ficar inventando obstáculos ridículos ou sendo arrogante e inacessível. Significa que você vai ter critérios claros do que você aceita e do que você não aceita no relacionamento. E vai comunicar isso com firmeza e elegância. Por exemplo, se ele só te procura de madrugada querendo saber se você está livre, você não fica toda contente só porque ele lembrou de você. Você deixa claro que você tem uma rotina, que valoriza o seu sono, que se ele quiser te ver, precisa planejar com antecedência, porque você não é aquele tipo de mulher que deixa tudo de lado para atender os impulsos dele. Vê a diferença? Você não está sendo grossa nem jogando charme. Você está simplesmente mostrando que tem uma vida estruturada e não está disponível para ser uma opção de última hora. E sabe o que mais? Quando você estabelece esses limites saudáveis logo no começo, você filtra automaticamente os homens que não prestam. Porque o cara que só quer algo casual, que está buscando uma mulher fácil de manipular, ele vai cair fora na primeira vez que você demonstrar que tem personalidade e padrões. E ótimo, você economizou tempo e energia emocional. Por outro lado, o homem que realmente está buscando uma relação de qualidade, esse vai respeitar os seus limites e até gostar mais de você por demonstrar que se valoriza. Homens bons adoram mulheres que sabem o próprio valor, porque isso mostra maturidade emocional e autoestima, duas qualidades extremamente atraentes. Agora, antes de continuar, eu quero que você faça uma reflexão honesta. Nos seus relacionamentos anteriores, você estabeleceu limites claros ou foi aceitando as coisas como vinham com medo de perder o cara? Você comunicou suas necessidades ou ficou calada esperando que ele adivinhasse o que você queria? Você manteve suas próprias atividades e amizades ou foi abandonando tudo aos poucos para ter mais tempo disponível para ele? Seja brutalmente honesta com você mesma, porque só a partir dessa consciência você consegue mudar o padrão. E olha, não tem problema se você perceber que errou no passado, todo mundo erra. O problema é continuar errando sabendo que está errando. Vamos falar agora sobre uma ferramenta poderosa que vai fazer você entrar na mente dele e ficar lá ocupando espaço. O poder da sua ausência estratégica. Olha, isso não é aquela história ridícula de sumir por dias para fazer o cara sentir ciúmes. Não é nada disso. É algo muito mais sutil e eficaz. Quando vocês passam um tempo juntos e está tudo ótimo, fluindo bem, em vez de você prolongar ao máximo aquele momento com medo de que quando vocês se separarem ele vai esquecer de você, você é quem toma a iniciativa de encerrar. Isso mesmo. Você que diz, olha, foi maravilhoso, mas eu preciso ir, tenho coisas para fazer. E você vai, mesmo que por dentro você esteja querendo ficar mais. Sabe por que isso é tão poderoso? Porque você está plantando no cérebro dele a sensação de que ficou faltando alguma coisa, de que ele queria mais e não teve. E essa sensação, minha querida, é o combustível da obsessão saudável. Pensa em um livro incrível que você está lendo. Qual momento você mais pensa naquele livro? Quando você está lendo? Não, é justamente quando você teve que parar de ler uma parte boa e ficou com aquela sensação de quero saber o que vai acontecer. É na ausência que o desejo cresce. Se você lesse o livro inteiro de uma vez, você até ia gostar, mas não ia ficar com aquela ansiedade gostosa de querer voltar para a história. Com relacionamento é a mesma coisa. Se ele tem acesso total a você o tempo todo, não há espaço para o desejo crescer.
Agora, se vocês passam momentos incríveis juntos, mas existe um espaço entre esses momentos, um espaço onde cada um vive a própria vida, aí sim a saudade tem chance de surgir. A vontade de ver você de novo fica pulsando na mente dele. E olha que detalhe importante: quando você faz isso, quando você é quem dá o passo de ir embora, você está invertendo a dinâmica de poder. Geralmente quem fica é quem tem menos poder na relação, quem precisa mais, quem tem mais medo de perder. Quando você é quem vai embora, mesmo estando gostando, querendo ficar, você está mostrando que você tem autocontrole, que você não é escrava do seu próprio desejo, que você tem uma vida esperando por você lá fora. E isso é extremamente atraente, porque demonstra força, demonstra que você não perdeu a sua identidade por causa de um relacionamento, demonstra que você é completa com ou sem ele. Agora eu preciso falar sobre algo que muitas mulheres fazem sem perceber o estrago que causa: o excesso de cobrança e questionamento. Sabe aquelas perguntas tipo: o que você está sentindo por mim? Para onde a gente está indo? Você está pensando em mim? Feitas logo no começo do relacionamento. Então, isso é veneno puro. Primeiro, porque você está colocando pressão emocional em algo que deveria estar fluindo naturalmente. Segundo, porque você está demonstrando insegurança. E insegurança afasta. Terceiro, porque você está tirando toda a graça da descoberta gradual. Você está querendo respostas que ainda nem foram construídas. Homens odeiam pressão emocional, principalmente no início. Eles precisam de tempo para processar os próprios sentimentos, para ter certeza do que estão sentindo antes de verbalizar. Quando você fica cobrando definição o tempo todo, você está apressando um processo que precisa de tempo para amadurecer. E sabe o que acontece? O cara se sente encurralado, começa a criar resistência e muitas vezes se afasta justamente por causa da pressão. É aquela história de que quanto mais você tenta segurar a água na mão fechada, mais ela escorre pelos dedos. Se você abre a mão e deixa a água lá, ela fica. Isso não quer dizer que você nunca vai ter conversa séria sobre o relacionamento. Claro que vai. Mas existe um timing para tudo. E esse timing não é quando você está ansiosa e insegura querendo reasseguramento. O momento certo de ter essa conversa é quando você percebe que já existe uma base sólida de confiança e intimidade. Quando você realmente precisa de clareza para decidir se quer investir mais tempo e energia naquela relação. E mesmo assim, você não faz isso de forma acusatória ou carente. Você faz de forma madura, dizendo algo como: olha, eu estou gostando muito de te conhecer, mas eu preciso entender se a gente está buscando a mesma coisa, porque eu valorizo o meu tempo e minha energia emocional. Vê como muda o tom? Você não está pedindo permissão, não está implorando por definição, você está colocando as cartas na mesa de forma clara e respeitosa, mostrando que você tem propósito e não está disposta a ficar num relacionamento ambíguo indefinidamente. E acredite, homens respeitam muito mais uma mulher que tem essa clareza e coragem do que uma que fica dando indiretas e fazendo dramas emocionais esperando que ele adivinhe o que ela quer. Agora eu quero falar sobre o poder do mistério, mas do mistério verdadeiro, não daquela palhaçada de ficar inventando histórias ou fingindo ser alguém que você não é. O mistério verdadeiro vem do fato de você ter uma vida rica, camadas de personalidade, interesses diversos, pensamentos profundos que você não sai compartilhando com qualquer um logo de cara. Quando você tem profundidade, quando você é uma pessoa que lê, que reflete, que tem experiências interessantes, você naturalmente se torna misteriosa porque sempre há algo novo para descobrir sobre você. O problema é que muitas mulheres ansiosas para criar conexão rápida contam tudo sobre elas nos primeiros encontros. Descarregam toda a história de vida, todos os traumas, todas as frustrações, todas as expectativas, e aí não sobra nada para descobrir depois. O cara já te conhece por completo no primeiro mês. E depois? Cadê a surpresa? Cadê a descoberta gradual que mantém o interesse vivo? Por isso é tão importante você dosar as informações, ir se revelando aos poucos, deixar ele ter o prazer de ir descobrindo quem você é ao longo do tempo. E isso serve tanto para coisas superficiais quanto para coisas profundas. Você não precisa contar todos os seus sonhos e planos no primeiro encontro. Deixa ele ter curiosidade, deixa ele fazer perguntas, deixa ele ir montando o quebra-cabeça da pessoa incrível que você é. E olha, isso não é manipulação, é inteligência emocional. É você entender que relacionamentos são construídos em camadas, que intimidade verdadeira leva tempo e que você não precisa provar nada para ninguém logo de cara. Você é uma mulher completa, interessante, com história, com experiências, com sabedoria.
Isso não se revela numa conversa, isso se revela ao longo do tempo. E quanto mais tempo levar para ele descobrir todas as suas facetas, mais interessante você vai ser para ele. Vamos falar agora sobre algo que é fundamental, mas que muitas mulheres negligenciam completamente: o seu desenvolvimento pessoal contínuo. Olha, você pode usar todas as técnicas de atração do mundo, mas se você não tiver em um processo constante de crescimento e evolução, uma hora você vai virar um disco arranhado, repetindo sempre as mesmas histórias, reclamando sempre dos mesmos problemas, estagnada na mesma versão de si mesma. E isso, minha querida, é morte para qualquer relacionamento. Um homem que presta quer estar ao lado de uma mulher que está em movimento, que está buscando ser melhor, que está desenvolvendo novos talentos, que está lendo, estudando, se cuidando, evoluindo, porque isso é inspirador, isso é atraente, isso mostra que você é uma pessoa viva, não uma pessoa que já desistiu de si mesma. E mais do que isso, quando você está em constante desenvolvimento, você traz novidade para a relação. Você tem coisas novas para conversar, experiências novas para compartilhar, perspectivas novas sobre a vida. Você não é aquela mulher que há 5 anos atrás tinha exatamente as mesmas opiniões e fazia exatamente as mesmas coisas. Você é alguém que está em transformação. E isso é magnético. Aliás, quer saber um segredo? Homens têm muito medo de mulheres que param de se cuidar depois que conquistam um relacionamento. Sabe aquela história da mulher que antes de casar estava sempre arrumada, fazia academia, cuidava da aparência, tinha hobbies, e depois que casou largou tudo? Pois é. Isso é um dos maiores motivos de insatisfação masculina. Não porque eles são superficiais, mas porque isso sinaliza que a mulher desistiu dela mesma, que ela acha que já conquistou o objetivo final e agora pode relaxar. E ninguém quer estar com alguém que desistiu de si mesmo. Então, por favor, nunca, jamais, em hipótese alguma, abandone o seu autocuidado e desenvolvimento pessoal por causa de um relacionamento. Continue se exercitando, continue cuidando da sua aparência, continue investindo em você. Não por ele, mas por você mesma. Porque quando você se sente bem com você, quando você se olha no espelho e gosta do que vê, quando você sente orgulho da pessoa que está se tornando, essa energia transborda e afeta positivamente todos os aspectos da sua vida, incluindo os seus relacionamentos. Agora vamos entrar num assunto que muita gente evita falar, mas que é absolutamente crucial: sexualidade. Olha, a realidade é que a conexão física é uma parte importante de qualquer relacionamento adulto. E quanto melhor for essa conexão, mais ele vai pensar em você. Mas aqui vai uma verdade que pode te surpreender. Não é a mulher que faz mais posições de Kama Sutra que fica na cabeça do homem, é aquela que tem presença, que está genuinamente presente no momento, que demonstra desejo verdadeiro, que não tem vergonha do próprio corpo e da própria sexualidade. Homens conseguem sentir quando uma mulher está fazendo sexo por obrigação, para agradá-lo, ou quando ela está genuinamente desejando e aproveitando. E acredite, o que eles querem é uma mulher que deseja eles, não uma que está ali cumprindo tabela. Então, em vez de você se preocupar em ser a mais experiente ou em saber todas as técnicas, preocupe-se em desenvolver uma relação saudável com a sua própria sexualidade. Entenda o que te dá prazer. Perca a vergonha de comunicar o que você gosta. Permita-se sentir desejo sem culpa. Esteja presente e entregue naquele momento. E aqui vai outro ponto importante. Mulheres que gostam de sexo, que têm uma sexualidade ativa e saudável, são extremamente atraentes. Não estou falando de vulgaridade, estou falando de uma mulher que se sente à vontade com o próprio corpo, que não vê sexo como pecado ou obrigação, mas como uma forma linda de conexão e prazer. Essa energia sexual saudável é algo que os homens sentem, mesmo fora da cama. É a forma como você se move, como você se olha, como você demonstra sensualidade sem esforço. Mas atenção, isso não significa que você vai transar na primeira noite para tentar prendê-lo. Aliás, é exatamente o contrário. Quando você tem uma sexualidade saudável e se valoriza, você não usa sexo como moeda de troca nem como forma de validação. Você sabe que o sexo é uma consequência natural de uma conexão que já está sendo construída, não uma ferramenta de manipulação. Então você deixa essa conexão sexual acontecer no tempo certo. Quando realmente existe intimidade e desejo mútuo, não quando você está desesperada para prendê-lo. E sabe o que acontece quando você faz isso?
Quando você não se entrega rápido demais, mas também não fica criando obstáculos artificiais, quando você deixa a tensão sexual crescer naturalmente até o ponto em que não dá mais para segurar, o sexo é infinitamente melhor. Porque já existe intimidade emocional, já existe desejo acumulado, já existe conexão verdadeira. E esse tipo de experiência sexual, minha querida, é a que fica gravada na mente dele para sempre, é a que faz ele comparar todas as outras mulheres com você e nenhuma chega perto. Agora deixa eu te contar algo que é extremamente poderoso. O efeito da sua aprovação e admiração na autoestima dele. Homens podem fingir que não ligam, mas eles são extremamente sensíveis ao que as mulheres que eles admiram pensam sobre eles. Quando você é uma mulher que se valoriza, que tem padrões, que não é fácil de impressionar, quando você demonstra que realmente admira algo nele, que reconhece um talento dele, uma qualidade, algo que ele fez bem, isso tem um impacto enorme na cabeça dele. Mas aqui está o segredo. Isso só funciona se não for bajulação excessiva e nem for constante. Se você fica o tempo todo elogiando ele, falando como ele é maravilhoso, isso perde completamente o valor. Mas se você é parcimoniosa com elogios, se você só reconhece e celebra quando ele realmente fez algo que merece reconhecimento, aí sim suas palavras têm peso. Aí sim, quando você diz que está orgulhosa dele, que admira a forma como ele lidou com determinada situação, isso entra direto no coração dele e fica lá. E olha que interessante. Quando você faz isso, você cria uma associação no cérebro dele entre você e sentimentos positivos sobre ele mesmo. Ou seja, quando ele pensa em você, ele lembra de como você o faz sentir-se melhor sobre ele mesmo. Não de forma bajuladora, mas de forma genuína. Você se torna aquela pessoa que vê o melhor nele, que acredita no potencial dele, que está ao lado dele não porque precisa dele, mas porque realmente o admira. E isso, meu amor, é viciante para o cérebro masculino. Por outro lado, e preste atenção nisso, nunca, jamais, em hipótese alguma, use crítica destrutiva ou humilhação com um homem. Homens são extremamente sensíveis a serem ridicularizados ou diminuídos, principalmente por uma mulher que eles gostam. Se você faz isso, se você o diminui na frente de outras pessoas, se você critica de forma destrutiva, se você usa as fraquezas dele contra ele em discussões, você cria uma ferida que possivelmente nunca vai cicatrizar. E ele vai começar a associar você com dor e humilhação. E adivinha o que acontece? Ele se afasta emocionalmente, cria uma barreira, para de se abrir com você. Então, se você precisa criticar algo e às vezes é necessário, faça isso sempre em particular, sempre focando no comportamento específico e não na pessoa, sempre oferecendo uma solução ou alternativa e sempre deixando claro que você está fazendo aquilo porque se importa, não porque quer magoar. A forma como você lida com os defeitos e erros dele diz muito sobre o seu caráter e sobre o quanto ele pode confiar em você com a vulnerabilidade dele. Agora vamos falar sobre comunicação, porque essa é uma área onde muitos relacionamentos naufragam. A forma como você se comunica com ele determina se você vai ser uma mulher que ele quer ouvir ou uma mulher que ele vai começar a evitar. E olha, comunicação eficaz não tem nada a ver com falar muito, tem a ver com falar bem. Primeiro ponto. Homens processam informação de forma diferente de mulheres. Enquanto nós mulheres gostamos de dar contexto, de explicar todos os detalhes, de processar nossas emoções verbalmente, os homens são mais objetivos, vão direto ao ponto, querem saber qual é o problema e qual é a solução. Então, quando você precisa comunicar algo importante para ele, não faça rodeios intermináveis. Seja clara, seja objetiva, vá direto ao ponto. E então você pode adicionar os detalhes se ele demonstrar interesse em saber mais. Segundo ponto, não use indiretas. Eu sei que faz parte da nossa cultura feminina esse negócio de dar indiretas esperando que o outro capte, mas com homens isso simplesmente não funciona. Ou melhor, funciona para criar confusão e frustração, porque ele não vai captar indireta. Você vai achar que ele está ignorando propositalmente e vai criar um conflito desnecessário. Se você quer algo, precisa de algo, não está gostando de algo, seja direta, diga com todas as letras, de forma respeitosa, mas diga. Terceiro ponto, escolha o momento certo. Não queira ter conversas importantes
quando ele acabou de chegar do trabalho exausto, ou quando ele está assistindo ao jogo do time dele, ou quando ele está focado em resolver um problema. Homens não conseguem fazer multitarefa da mesma forma que nós. Quando eles estão focados em algo, eles precisam terminar aquilo antes de dar atenção plena para outra coisa. Então, escolha um momento em que ele esteja relaxado e disponível e avise que você precisa conversar sobre algo importante. Desse jeito, ele tem tempo de se preparar mentalmente para te dar atenção plena. Quarto ponto, não transforme toda a conversa em uma discussão emocional profunda. Homens precisam de leveza também. Se toda vez que você abre a boca para falar de problemas do relacionamento, de inseguranças, de cobranças, ele vai começar a evitar conversar com você porque vai associar a conversa com estresse. Então, equilibre. Tenha conversas leves, engraçadas, interessantes, sobre outros assuntos além do relacionamento. Fale sobre coisas que você está aprendendo, sobre um filme interessante, sobre uma notícia curiosa, sobre um projeto que você está desenvolvendo. Mostre que você é uma pessoa interessante com quem se pode ter conversas estimulantes. E aqui vai um segredo que pode mudar completamente a dinâmica da comunicação de vocês. Aprenda a ouvir de verdade. Não ouvir para responder, mas ouvir para entender. Quando ele está falando sobre algo que é importante para ele, mesmo que seja sobre trabalho, sobre futebol, sobre carros, sobre qualquer assunto que você não tenha muito interesse, dê atenção genuína. Faça perguntas, demonstre curiosidade e entenda porque aquilo é importante para ele. Sabe por que isso é tão poderoso? Porque a maioria das mulheres só quer falar, só quer que ele ouça os problemas delas, mas não demonstra interesse genuíno pelas coisas que são importantes para ele. Quando você se torna aquela mulher que realmente o ouve, que entende o mundo dele, que demonstra interesse pelo que ele faz e pensa, você cria uma conexão profunda. Ele vai querer compartilhar mais coisas com você. Vai te ver como uma parceira de verdade, alguém com quem ele pode ser vulnerável e compartilhar não só o lado forte, mas também as inseguranças e medos. Agora, vamos falar sobre um ponto que é talvez o mais importante de todos, a sua energia emocional. Você já reparou como existem pessoas que, quando entram num ambiente, parecem sugar toda a energia e outras que iluminam o lugar? Pois é, você precisa se perguntar, que tipo de energia você traz para a vida dele? Se você é uma pessoa que está constantemente reclamando, vendo o lado negativo de tudo, focando nos problemas, drama atrás de drama, você é um vampiro energético. E ninguém quer ficar perto de vampiros energéticos porque é exaustivo. Você pode ser bonita, inteligente, talentosa, mas se sua energia emocional é negativa, você vai afastar qualquer pessoa de qualidade. Por outro lado, se você é uma pessoa que cultiva uma energia positiva, que sabe lidar com problemas sem entrar em desespero, que consegue ver o lado bom das situações, que traz alegria e leveza, você se torna magnética. As pessoas querem estar perto de você porque se sentem bem na sua presença. E olha, isso não tem nada a ver com fingir que está tudo bem o tempo todo ou reprimir emoções negativas. Tem a ver com a sua capacidade de regular essas emoções, de processar o que precisa ser processado, mas não ficar ruminando eternamente ou despejando toda a negatividade em cima dos outros. Pensa comigo, depois de um dia cansativo de trabalho, cheio de problemas e estresse, ele pode escolher ligar para você ou ir jogar videogame com os amigos. O que vai fazer ele escolher você? Se toda vez que ele fala com você, você está reclamando de algo, querendo desabafar os seus problemas, cobrando atenção, ele vai preferir o videogame, porque pelo menos lá ele relaxa. Mas se quando ele fala com você, ele sente que está falando com alguém que traz leveza, que o faz rir, que o faz sentir-se bem, que dá um novo ângulo positivo sobre as situações dele, ele vai querer falar com você cada vez mais. E isso não significa que você tem que ser a palhaça dele ou fingir que não tem problemas. Significa que você precisa ter equilíbrio emocional suficiente para não despejar toda a sua carga emocional em cima dele o tempo todo. Você pode compartilhar seus desafios, claro, mas de forma equilibrada e preferencialmente quando você já está no processo de lidar com eles, não no momento de desespero total. Aliás, deixa eu te contar uma coisa que eu observo muito no consultório. Homens não gostam de ter que resolver os problemas emocionais das mulheres o tempo todo. Eles querem ajudar, claro, mas não querem ser o único recurso emocional dela. Quando você tem uma rede de apoio, quando você tem amigas com quem desabafar, quando você tem terapeuta, se necessário, quando você tem recursos internos de autorregulação emocional, você deixa de sobrecarregar o relacionamento com demandas emocionais excessivas. E aqui está um detalhe que
Muita mulher não percebe. Quando você vive em montanha-russa emocional, quando hoje está nas nuvens e amanhã está no fundo do poço, quando ele nunca sabe com qual versão de você vai ter que lidar, isso cria uma instabilidade que é extremamente desgastante. Ele nunca consegue relaxar porque está sempre em alerta, tentando decifrar seu humor, tentando não pisar em ovos, tentando não desencadear uma crise. E isso, meu amor, é exaustivo. Ninguém aguenta viver assim por muito tempo. Agora vamos falar sobre ciúmes, porque esse é um assunto que gera muita confusão. Algumas mulheres acham que demonstrar ciúmes é uma forma de mostrar que se importam, que amam, que querem proteger o relacionamento. Outras acham que ciúmes é fraqueza e que uma mulher forte nunca demonstra ciúmes. A verdade está no meio termo, como sempre. Um pouco de ciúme saudável é normal e até desejável, porque mostra que você valoriza a relação e não quer perdê-la. Mas existe uma diferença enorme entre ciúme saudável e ciúmes doentio. Ciúme saudável é quando você demonstra que não gosta quando outras mulheres ultrapassam limites com ele. Mas você faz isso de forma madura, conversando sobre limites e respeito. Ciúmes doentio é quando você surta porque ele curtiu a foto de uma mulher no Instagram. Quando você não deixa ele sair com os amigos. Quando você fica stalkeando cada movimento dele. Quando você faz cenas em público por causa de qualquer interação dele com outra mulher. Ciúmes excessivo é um dos maiores destruidores de relacionamento porque demonstra insegurança profunda, falta de confiança e uma tendência a comportamento controlador. E homens fogem de mulheres controladoras mais rápido do que de qualquer outra coisa. Por quê? Porque eles precisam de liberdade, precisam sentir que são confiáveis, precisam ter seu espaço individual respeitado. Quando você é aquela mulher que está constantemente questionando onde ele está, com quem, fazendo o quê, ele começa a sentir-se sufocado e vigiado. A mulher que realmente fica na cabeça de um homem é aquela que tem confiança suficiente em si mesma para não surtar com ciúmes. É aquela que sabe o próprio valor e entende que se ele quiser trair ou te deixar, não é grampeando ele que você vai impedir. É aquela que dá espaço, que confia até que ele prove que não merece confiança e que tem clareza de que se houver traição, ela tem estrutura emocional suficiente para terminar e seguir em frente. Sabe o que é irônico? Quanto mais você demonstra que não está desesperada para segurá-lo, quanto mais você demonstra que tem autossuficiência emocional e não precisa dele para ser feliz, mas ele vai querer ficar. Porque ele percebe que você é uma mulher de valor que está com ele por escolha, não por necessidade. E isso é extremamente atraente. Agora vamos falar sobre um tema que muita gente não gosta de encarar: compatibilidade. Olha, você pode usar todas as técnicas deste mundo, pode ser a mulher mais incrível do planeta, mas se vocês simplesmente não são compatíveis nos valores fundamentais, nos objetivos de vida, na visão de mundo, não vai funcionar a longo prazo. E forçar uma relação que não é compatível só vai gerar sofrimento para os dois. Então, antes de você se desdobrar, tentando fazer um homem não parar de pensar em você, pergunte-se: esse é o homem certo para mim? Nós queremos as mesmas coisas da vida? Nossos valores são alinhados? Eu me sinto bem comigo mesma quando estou com ele, ou eu fico me adaptando tanto que perco minha essência? Porque não adianta você conseguir fazer ele ficar obcecado por você se no fim das contas a relação não te faz bem. E olha, eu vou te dizer uma verdade dura. Às vezes nós, mulheres, insistimos em homens que claramente não são para nós só porque criamos uma fantasia na nossa cabeça, porque nos apaixonamos pelo potencial dele e não por quem ele realmente é. Aí ficamos tentando mudá-lo, tentando fazer ele se encaixar na nossa visão do parceiro ideal, e isso é um desastre garantido. Você não pode mudar ninguém, só pode aceitar ou ir embora. Então seja realista. Olhe para ele como ele é hoje, não como você imagina que ele pode se tornar. Se o homem hoje, exatamente do jeito que ele é, não é o que você quer para a sua vida, pare de perder tempo e energia tentando transformá-lo. Vá buscar alguém que já seja compatível com você. Porque quando existe compatibilidade real, tudo fica mais fácil. Você não precisa se esforçar tanto, você não precisa se adaptar tanto, as coisas fluem naturalmente. E aqui vai uma dica de ouro: compatibilidade não significa que vocês são iguais em tudo. Significa que vocês se complementam, que respeitam as diferenças um do outro, que têm valores fundamentais alinhados e que querem construir na mesma direção. Podem ter gostos diferentes, hobbies diferentes, até opiniões diferentes sobre vários assuntos.
mas nos pilares fundamentais precisa haver alinhamento. Agora vamos falar sobre um assunto que é crucial, mas que muitas mulheres ignoram: a importância de você manter sua independência financeira e emocional. Olha, eu sei que ainda existe aquela fantasia romântica do príncipe encantado que vem e resolve todos os seus problemas, mas a realidade é que essa fantasia é perigosa. Quando você depende completamente de um homem, seja financeiramente, emocionalmente ou socialmente, você perde poder, você fica refém, fica com medo de perder, porque sabe que não tem estrutura para ficar de pé sozinha. E sabe o que acontece quando você está nessa posição de dependência? Você aceita coisas que não deveria aceitar, você engole sapos, você se submete a situações humilhantes ou desrespeitosas porque tem medo de ficar sozinha. E o pior, o próprio homem perde o respeito por você, porque mesmo que inconscientemente ele percebe que você está ali não porque realmente quer, mas porque precisa. Agora, quando você tem sua própria fonte de renda, suas próprias conquistas profissionais, sua própria vida social, sua própria estrutura emocional, você está no relacionamento porque quer, não porque precisa. E isso muda completamente a dinâmica. Você tem poder de escolha real. Você pode dizer não. Você pode ir embora se não estiver sendo tratada como merece. E isso, minha querida, é respeitado e admirado por qualquer homem que preste. Homens bons não querem uma mulher dependente que vai se agarrar neles como se fossem a única tábua de salvação no meio do oceano. Eles querem uma parceira, alguém que está caminhando ao lado deles, não alguém que precisa ser carregada nas costas. Então, invista na sua carreira, na sua independência financeira, no seu desenvolvimento profissional. Não porque você não acredita em parceria, mas porque você sabe que a melhor parceria é aquela entre duas pessoas completas que escolhem estar juntas. Agora eu quero falar sobre algo que é extremamente importante: o respeito aos espaços individuais dentro do relacionamento. Muitas mulheres, quando entram numa relação, acham que precisam estar grudadas no homem o tempo todo, que precisam participar de tudo, saber de tudo, estar presentes em todos os momentos. E isso, meu amor, é sufocante. Todo ser humano precisa de momentos a sós, de espaço para processar pensamentos, de tempo com amigos, de hobbies individuais. Quando você respeita o espaço dele, quando você entende que ele passar uma tarde com os amigos dele não significa que ele te ama menos. Quando você não faz drama porque ele quer ficar um tempo jogando ou assistindo um jogo, você mostra maturidade emocional. E sabe o que acontece? Ele te respeita mais, te valoriza mais e, paradoxalmente, sente mais falta de você. Porque ele tem espaço para sentir sua falta. Se vocês estão juntos 24 horas por dia, 7 dias por semana, não há espaço para a saudade surgir. Não há espaço para ele perceber como a vida dele é melhor com você do que sem você. Além disso, quando você também tem seus próprios espaços, suas próprias atividades, você se mantém interessante. Você não vira aquela namorada ou esposa que não tem assunto além do relacionamento, que não tem vida própria, que definhou emocionalmente. Você continua sendo aquela mulher vibrante, com vida própria que ele escolheu. E olha, isso não é falta de amor, é inteligência relacional. Os casais mais felizes e duradouros que eu conheço são aqueles onde cada um mantém sua individualidade, onde existe espaço para crescimento individual dentro da parceria. São aqueles onde ela tem suas amigas e seus hobbies, ele tem os amigos e os hobbies dele, e eles também têm momentos incríveis juntos. Esse equilíbrio é fundamental. Agora vamos falar sobre algo que muita mulher faz errado: a forma como ela lida com conflitos. Todo relacionamento tem conflitos, isso é normal e saudável. O problema não é o conflito em si, é a forma como você lida com ele. Algumas mulheres explodem por qualquer coisinha, fazem tempestade em copo d'água, criam dramas enormes por situações mínimas. Outras engolem tudo, acumulam mágoas até que um dia explodem de uma vez por coisas acumuladas de meses atrás. Nenhuma dessas formas é saudável. A forma madura de lidar com conflitos é: quando algo te incomoda, você espera se acalmar. Organiza seus pensamentos, escolhe um momento apropriado e conversa sobre aquilo de forma clara e respeitosa, focando no comportamento específico que te incomodou, não atacando o caráter dele. Por exemplo, em vez de dizer: você é um insensível, nunca pensa em mim, só pensa em você. Você diz: amor,
quando você marcou um programa com seus amigos, sem me consultar no dia que a gente tinha combinado de passar juntos, eu me senti desvalorizada e desrespeitada. Eu gostaria que da próxima vez a gente conversasse antes de mudar nossos planos. Vê a diferença? Na primeira forma você está atacando, culpando, generalizando. Na segunda você está descrevendo o comportamento específico, como você se sentiu e o que você gostaria que mudasse. Isso abre espaço para diálogo, para ele entender seu ponto de vista e corrigir o comportamento sem se sentir atacado e entrar em modo defensivo. E aqui vai uma regra de ouro: nunca discuta na hora do calor emocional. Quando você está com raiva, quando você está magoada, suas emoções estão no controle. Você vai falar coisas que não quer falar, vai falar de forma que não quer falar. Respira fundo, diz que precisa de um tempo para processar e volta para conversar quando estiver mais calma. Isso demonstra maturidade emocional e aumenta muito as chances de uma resolução construtiva. E outra coisa importante: aprenda a escolher suas batalhas. Nem tudo precisa virar discussão. Algumas coisas são tão pequenas que simplesmente não vale a pena o desgaste. Se você está constantemente reclamando, constantemente apontando defeitos, constantemente criando conflito por coisinhas mínimas, você vira uma pessoa chata de se relacionar. Então escolha o que realmente importa, o que realmente fere seus valores e limites. E deixe o resto passar. Agora vamos falar sobre uma característica que é extremamente atraente em uma mulher: senso de humor. Meu Deus, como um bom senso de humor muda tudo. Quando você consegue rir de si mesma, quando você não leva tudo tão a sério, quando você consegue fazer ele rir, quando vocês compartilham momentos de leveza e diversão, isso cria uma conexão incrível. Homens adoram mulheres que os fazem rir, que têm um humor inteligente, que conseguem ver o lado engraçado das situações, porque a vida já é suficientemente séria e estressante. Então, ter alguém ao lado que traz leveza é um presente. Você não precisa ser uma comediante profissional, mas precisa ter capacidade de não transformar tudo em drama, de conseguir rir das próprias falhas, de fazer piadas, de ter momentos divertidos. E olha que interessante: casais que riem juntos têm relacionamentos mais duradouros e satisfatórios. Isso é comprovado cientificamente. O riso libera endorfina, cria vínculo, reduz estresse, melhora o humor. Então façam coisas divertidas juntos, assistam coisas engraçadas, compartilhem memes bobos, sejam bobos juntos de vez em quando. Mas aqui vai um alerta: existe uma diferença entre humor saudável e humor destrutivo. Humor saudável é aquele que faz todos rirem, que é inclusivo, que não machuca ninguém. Humor destrutivo é aquele que usa sarcasmo cruel, que diminui o outro, que disfarça críticas destrutivas de brincadeira. Se você usa esse tipo de humor dizendo depois era só uma brincadeira, você está sendo tóxica, não engraçada. Então cultive um senso de humor leve, inteligente, que aproxima em vez de afastar. Faça dele rir das coisas certas, não de você ou dele de forma destrutiva. E quando ele fizer algo engraçado, ria genuinamente. Não seja aquela pessoa que está sempre muito séria, muito preocupada, muito focada em problemas para conseguir relaxar e se divertir. Agora eu quero amarrar tudo que falamos aqui. Fazer um homem não parar de pensar em você não é sobre joguinhos ou manipulação. É sobre você se tornar genuinamente a melhor versão de si mesma, uma mulher com autoestima saudável, com vida própria interessante, com limites claros, com inteligência emocional desenvolvida, com vulnerabilidade equilibrada, com presença, com mistério natural, com sensualidade saudável, com senso de humor, com gratidão, com sonhos próprios, com independência. É sobre você entender a psicologia masculina, não para manipular, mas para se comunicar melhor, para criar dinâmicas saudáveis, para não cometer os erros comuns que afastam homens de qualidade. É sobre você usar a neurociência do desejo a seu favor, mantendo imprevisibilidade positiva, criando espaço para a saudade, não sendo excessivamente disponível, cultivando energia emocional positiva. É sobre você ser autêntica, mas a melhor versão autêntica de si mesma. Não fingir ser outra pessoa, mas polir e desenvolver quem você realmente é. Não se moldar a ele, mas se moldar a melhor versão de você. Não abandonar sua essência, mas desenvolvê-la. E aqui está a parte mais bonita. Quando você faz tudo isso, quando você realmente se torna essa mulher incrível que estou descrevendo, você não precisa mais se preocupar em fazer um homem não parar de pensar em você. Porque isso acontece naturalmente.
Você se torna tão magnética, tão interessante, tão valiosa, que qualquer homem de qualidade que cruzar seu caminho vai perceber isso e não vai querer te perder. E sabe o que mais? Quando você chega nesse nível, você também fica mais seletiva. Você não quer qualquer homem. Você quer um que esteja à sua altura, que te mereça, que te valorize. Você não está mais disposta a aceitar migalhas ou relacionamentos medíocres. Você sabe que é uma mulher incrível e espera ser tratada como tal. Então, se você chegou até aqui, se você ouviu tudo que eu disse, agora é hora de você tomar uma decisão. Você pode continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fez e tendo os mesmos resultados frustrantes. Ou você pode começar hoje mesmo a implementar essas mudanças, a se tornar essa mulher poderosa e magnética. Comece pelo básico. Identifique áreas da sua vida que precisam de atenção. Sua autoestima está em dia? Você tem uma vida interessante fora dos relacionamentos? Você estabelece e mantém limites saudáveis? Você tem controle emocional ou vive em montanha-russa? Você se cuida fisicamente? Você está investindo no seu desenvolvimento pessoal e profissional? Faça uma lista honesta de onde você está errando. Não seja complacente consigo mesma, mas também não seja cruel. Apenas seja honesta. E então comece a trabalhar nessas áreas, uma de cada vez. Não tente mudar tudo de uma vez porque você vai se sobrecarregar e desistir. Escolha uma área para focar por mês e trabalhe nela consistentemente. E lembra, isso não é sobre fazer um homem específico se interessar por você. É sobre você se tornar uma mulher tão incrível que qualquer homem que te mereça vai perceber seu valor. E se o homem que você quer não percebe, então ele simplesmente não é o homem certo para você. E você precisa ter maturidade emocional para aceitar isso e seguir em frente. Agora eu quero que você faça algo por mim. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, se você teve algum insight, se você percebeu algo que precisa mudar, deixa aqui nos comentários. Compartilhe a sua história, compartilhe as suas dúvidas, porque isso não só me ajuda a criar conteúdos cada vez mais relevantes, como também ajuda outras mulheres que estão passando pelas mesmas situações que você. E, se você tem uma amiga que precisa ouvir isso, que está num relacionamento frustrante, que não está sendo valorizada, que está aceitando migalhas, compartilhe este vídeo com ela. Às vezes a gente precisa ouvir essas verdades de alguém de fora para ter coragem de fazer as mudanças necessárias. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, porque eu vou continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre relacionamentos, psicologia masculina, desenvolvimento pessoal, autoestima, conteúdo que realmente vai te ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios. E lembra, você é uma mulher incrível, com potencial enorme, capaz de ter o relacionamento que você deseja. Mas primeiro você precisa acreditar nisso, você precisa trabalhar em você mesma, você precisa se valorizar, porque ninguém vai te valorizar mais do que você se valoriza. Ninguém vai te tratar melhor do que você permite ser tratada. Ninguém vai te amar mais do que você se ama. Então para de buscar validação externa, para de achar que um relacionamento vai resolver seus problemas ou te completar, para de aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinha. Você é completa, você é suficiente, você é valiosa, com ou sem um homem ao seu lado. E quando você realmente internaliza isso, quando você realmente acredita nisso, quando você realmente vive de acordo com isso, você se torna imparável. Você se torna aquela mulher que não sai da cabeça de ninguém. Não porque você está tentando, mas porque você é genuinamente incrível. É isso que eu quero para você. Não técnicas de manipulação, não joguinhos, não falsidade. Eu quero que você se torne a melhor versão de você mesma, autêntica, poderosa, magnética, porque é isso que você merece. E é isso que vai atrair o tipo de homem que você merece. Então vá lá e brilha, minha querida. Mostra para o mundo, e especialmente para você mesma, o quanto você é incrível. Porque quando você faz isso, quando você realmente abraça quem você é e trabalha para ser cada dia melhor, você não precisa fazer um homem não parar de pensar em você. Ele simplesmente não vai conseguir parar. E se ele conseguir, ótimo. Significa que ele não era o homem certo. E você está livre para encontrar alguém que realmente te valorize. Porque você não está aqui mendigando amor, você está aqui oferecendo o seu melhor para alguém que reconheça e valorize isso. Essa é a mentalidade que você precisa ter, não de carência, não de desespero, não de preciso fazer ele gostar de mim, mas sim de eu sou uma mulher incrível e se ele não percebe isso, o problema dele.
essa confiança, essa certeza do próprio valor, essa é a verdadeira magia que faz você se tornar inesquecível. Então respira fundo, olha no espelho e diz para si mesma: eu sou suficiente, eu sou valiosa, eu sou incrível. E qualquer homem que tenha a sorte de estar comigo precisa reconhecer isso e me tratar de acordo. E então vai lá e vive de acordo com essa verdade. Não aceita menos do que você merece. Não se diminui para fazer os outros se sentirem confortáveis. Não abandona seus sonhos por ninguém. Não perde sua identidade em um relacionamento. Não tolera desrespeito. Não fica onde você não é valorizada. Você é uma mulher poderosa, minha querida. Nunca esqueça disso. E quando você vive de acordo com esse poder, quando você realmente abraça quem você é e o que você vale, você se torna imparável. E aí, meu amor, você não vai precisar fazer ninguém não parar de pensar em você. Você vai estar tão ocupada vivendo sua vida incrível que nem vai ter tempo de se preocupar com quem está ou não pensando em você. E, ironicamente, é exatamente quando você chega nesse ponto, quando você para de se importar tanto, quando você está genuinamente feliz e completa, que você se torna mais atraente do que nunca. Porque essa energia de plenitude, de autossuficiência, de felicidade genuína é a coisa mais magnética que existe. Então vai viver, vai brilhar, vai ser incrível, não por ele, por você. Porque você merece. Porque você vale, porque você pode. E quando você faz isso, quando você realmente se torna essa mulher extraordinária, tudo mais se encaixa, incluindo o homem certo que vai aparecer e perceber imediatamente o tesouro que você é. E esse homem, minha querida, esse não vai precisar de técnicas ou estratégias para não parar de pensar em você. Ele simplesmente não vai conseguir, porque você vai ser tão autêntica, tão verdadeira, tão incrível, que vai ser impossível te esquecer. E é isso que eu desejo para você, que você encontre um homem que reconheça seu valor sem você precisar provar nada. Um homem que te trate com o respeito e o carinho que você merece. Um homem que sinta sorte por estar com você, porque é isso que você merece, nada menos que isso. Agora vai lá e aplica tudo que você aprendeu aqui. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. Começa hoje a fazer as mudanças necessárias. Começa hoje a se valorizar mais. Começa hoje a estabelecer limites mais saudáveis. Começa hoje a investir em você mesma. Porque cada dia que passa sem você fazer essas mudanças é um dia a menos de você vivendo a vida incrível que você merece. E a vida é curta demais para ser desperdiçada em relacionamentos medíocres com homens que não te valorizam. Você merece mais. Você pode ter mais. Mas primeiro você precisa acreditar nisso e agir de acordo. Então vai lá e faz acontecer, minha querida. Eu acredito em você. Agora você só precisa acreditar em você mesma. Um beijo enorme e nos vemos no próximo vídeo.